Irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso panorama no Antigo Testamento. Nós já vimos o livro da lei, ou a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. Depois nós passamos pelos livros históricos, que vão desde Josué até o livro de Esther. Você está lembrado? Se não está lembrado, você pode rever essas aulas lá no nosso YouTube ou Spotify. No domingo passado, nós encerramos os livros poéticos, ou também conhecido como livros de sabedoria. Nós passamos pelo livro de Jó, nós passamos pelo livro de Salmos, nós passamos pelo livro de Provérbios, e na semana passada nós vimos os 2 livros, o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos, onde os irmãos aprenderam como elogiar sua esposa. Quem estava aí aprendeu a chamar a esposa de égua, no bom sentido, tá, irmãos? É o jeito que Salomão chama a sua esposa. Então, se você veio na semana passada, você aprendeu muito bem isso. E hoje nós vamos iniciar os livros proféticos, tá bom? Nós vamos dar início aos livros proféticos, que é uma grande parte do Antigo Testamento. E os livros proféticos, eles estão divididos em 2 partes. Aqueles que nós conhecemos como os profetas maiores, e maiores aqui diz respeito ao tamanho do livro que eles escreveram. Então, nós temos 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, exatamente. Esses 4 livros dos profetas maiores nós ainda veremos esse ano. E aí, depois nós temos os profetas menores, que são 12 profetas que escreveram os livros menores, e esses nós só vamos conseguir ver no ano que vem. Mas nós vamos dar início, então, a essa parte que trata, essa parte da Bíblia, do Antigo Testamento, que nos traz os livros proféticos. Mas antes, a gente precisa refletir um pouquinho, a gente vai entrar no livro de Isaías hoje, mas antes a gente precisa ver uma pequena introdução, uma breve introdução sobre o que é um profeta. Quando fala sobre profeta na sua cabeça, principalmente do Antigo Testamento, claro, né? O que vem? Fala para mim. O que vem na tua cabeça? O que é um profeta? Oi? Mensageiro de Deus, o que mais? Profecia. Ele fala das coisas que ainda vão acontecer, ele tem a revelação de Deus, as coisas que ainda vão acontecer, o que mais? Voz de Deus. Veja, às vezes, a gente resume o profeta como alguém que vê o futuro. E a gente sabe que isso, por mais que o profeta muitas vezes tem profecia acerca do futuro, não é isso que resume o trabalho de um profeta. Pelo contrário, nós podemos dizer que o profeta, o significado básico é um porta-voz de Deus. Esse é o significado do profeta. Veja, vou dar um exemplo lá no texto de Êxodo. Abre aí. Texto de Êxodo, só para a gente ver a definição básica da palavra profeta. Êxodo capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Moisés estava com medo de falar, Deus falou que ia enviar Arão, e fala assim, que ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Arão será a boca de Moisés. É isso que Deus está falando para ele. Agora olha o capítulo 7, versículo 1.
Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Então a definição básica de um profeta é um porta-voz de Deus. A gente tem que tirar essa ideia de que profeta, ele só vê o futuro. Porque a maior parte dos livros proféticos, grande parte dos profetas, eles falam sim sobre acerca de eventos futuros, mas também eles pregam chamando o povo ao arrependimento. Você está lembrado, né? Ele anuncia, ele aponta o dedo na cara do rei, ele aponta o dedo na cara do povo, ele fala: vocês têm que voltar aos caminhos do Senhor. A própria maneira como os judeus dividem o Antigo Testamento nos mostra isso. Eu trouxe isso a título de curiosidade. Porque veja, o nosso Antigo Testamento, ele tem os mesmos livros que o Antigo Testamento dos judeus. Os católicos não, adicionaram livros. Nós, protestantes, não concordamos. Nós temos o mesmo Antigo Testamento que os judeus, que para eles não é Antigo Testamento, né? É a Bíblia hebraica, é o livro sagrado deles. Só que a maneira como eles dividem esses livros é diferente da nossa. Eles dividem assim, ó. Eles dividem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí eles têm uma segunda parte que é chamada de Os Profetas. E nessa parte de Os Profetas tem o livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que é apenas um, né? E 1º e 2º Reis. E depois os profetas maiores e os profetas menores, com exceção de Daniel ainda. Mas veja, os livros que para nós, muitos são chamados de históricos, eles chamam de profetas. Porque o profeta não está lá para apenas falar sobre o futuro, mas está para chamar o povo ao arrependimento. Então, o profeta, se a gente pudesse dar uma ilustração, ele é aquele a quem Deus dá o dom de ver como seria o mundo, ou como deve ser o mundo, segundo a Torá. Então, os 5 primeiros livros de Gênesis, os 5 primeiros livros de Moisés, eles são fundamento para tudo que vem depois. Então, o profeta é aquele que olha para ver como deveria ser o mundo, se ele estivesse debaixo da lei de Deus. E ele olha para a realidade, e ele prega pedindo para o povo adotar ou viver de acordo com a lei do Senhor. O profeta, então, é aquele que consegue imaginar o mundo de Deus. Ele consegue ver como deveria ser o mundo. E ele consegue também ver a realidade. Então, ele prega e anuncia como que Deus vai fazer para que esse mundo aqui seja o mundo do Senhor, o mundo de acordo com a lei de Deus. Então, essa é a definição básica de um profeta. É um porta-voz do Senhor. Às vezes ele anuncia o futuro, seja juízo, seja esperança. Grande parte das vezes ele chama ao arrependimento. Ele chama o povo a se arrepender, ou o rei, e a voltar para os caminhos do Senhor. E anuncia a palavra de Deus. E nós vamos entrar então no primeiro livro dos profetas, que é o livro de Isaías. Abra aí comigo. Nós vamos ler bastante o livro de Isaías hoje, tá bom? Então, deixa a sua Bíblia aberta. E o livro de Isaías, ele ficou conhecido na história da igreja cristã como o quinto evangelho. O quinto evangelho. Nós temos 4 evangelhos, claro. Não é uma terminação bíblica, tá? É apenas como os cristãos costumavam chamar esse livro. Por que você acha? Por quê? As maiores profecias que nós temos, as mais conhecidas acerca de Jesus, estão onde? Isaías. Isaías. Isaías, ele é o livro dos profetas mais citado no Novo Testamento. E ao lado de Salmos e Deuteronômio, está entre os 3 livros mais citados pelos autores bíblicos do Novo Testamento. Então Isaías, ele sempre foi muito precioso para a igreja, porque ele traz muito acerca
do Messias, acerca da obra de Jesus. Dizem que Spurgeon falava que se ele pudesse ir para uma ilha deserta e levasse apenas um livro da Bíblia, ele levaria o livro de Isaías, que é um livro extremamente rico, maravilhoso, que mostra e resume o Evangelho. Então, profeta mais citado no Novo Testamento, entre os livros mais citados, olha essa citação aí. O livro de Isaías é um tesouro de riquezas espirituais, um compêndio de profecias e promessas divinas, que não só falam da redenção e do juízo, mas também revelam o caráter de Deus. Estudá-lo é aprofundar-se no coração e na mente de Deus, descobrindo sua justiça, misericórdia e fidelidade. É uma jornada que enriquece a fé, fortalece a esperança e nos desafia a viver uma vida consagrada a Deus. Então, o livro de Isaías, ele é maravilhoso para a sua devocional. O livro de Isaías, assim, eu amo o livro de Isaías, eu particularmente. É um livro extremamente maravilhoso que mostra a santidade de Deus, a seriedade com que Deus trata o pecado e o amor de Deus por seu povo. Como Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Vamos seguir. Isaías, capítulo 1, versículo 1, ele vai trazer o título do livro, Visão de Isaías, e a ocasião dele. Diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então Isaías, ele profetizou durante o período desses 4 reis aí, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o ministério de Isaías, nós temos uma data aproximada, de mais ou menos 746 a 686 antes de Cristo. Isaías teve um ministério extremamente longo, extremamente longínquo, onde ele anunciou a palavra do Senhor no período desses 4 reis aí. E quando Isaías traz esse título, esse versículo, é claro, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ele está convidando você a se lembrar do livro de Reis e do livro de Crônicas. Ainda não tinha o livro de Crônicas, mas hoje a gente pode saber, a gente pode abrir o livro dos Reis e a gente pode abrir o livro de Crônicas para ter mais informações sobre esses reis aqui. E o nome de Isaías, ele já é um nome bem sugestivo. A cultura do Oriente em geral, não apenas a cultura hebraica, mas a cultura do Oriente, o nome traz muito significado. A nossa cultura, de vez em quando alguém escolhe o nome por um significado, mas o significado nunca é óbvio. O que significa, Esther é um nome hebraico, mas assim, o que significa Esther? Aí a gente tem que lembrar lá do hebraico para saber o que significa isso. Na nossa língua não tem isso. O nosso português não carrega os nomes com significado de maneira direta. O hebraico sim. E Isaías significa a salvação do Senhor, o Senhor salvou. Basicamente, esse é o significado do nome de Isaías. E uma coisa interessante, diz que ele é filho de Amós. E a tradição judaica diz que esse Amós era irmão do rei Amazias, que foi pai do rei Uzias, aqui, o primeiro dos quais Isaías profetizou, que mostra que Isaías provavelmente era alguém com sangue real, fazia parte da família real, da família de Davi. E como ele tinha muito acesso aos reis, como nós vemos durante o seu livro, então, provavelmente isso é verdade acerca do profeta Isaías. Esse é o título, a ocasião do livro, a duração do ministério de Isaías. Agora vamos entrar na mensagem. E do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos uma introdução ao livro. O que é isso? A grande maioria dos temas que Isaías vai desenvolver do capítulo 6 até o capítulo 66, ele já traz do capítulo 1 ao capítulo 5. E nós vemos, já desse capítulo 1, nessa introdução, uma mistura entre juízo e esperança.
Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber muito bem isso. Uma mistura de juízo e esperança. Olha o capítulo 1, versículo 2. Diz assim: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar aonde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então ele já começa com palavras de juízo, dizendo que a nação de Israel não reconhecia quem era o seu pai, aquele que o criou, o Santo de Israel. E são palavras duras, são palavras bem duras. Mas no meio de palavras duras, Isaías também traz palavras de conforto e esperança. Olha o verso 27, ainda do capítulo 1. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Olha só, 27, você tem uma esperança. Você tem que o Senhor vai redimir a cidade, e aqueles que se arrependem serão perdoados. Mas aqueles impenitentes que continuam no seu pecado, o que é que vai acontecer? O juízo de Deus cairá. Então esse é um ponto central da mensagem de Isaías. O Senhor vai restaurar, haverá restauração, mas por meio do juízo. Deus não fará vista grossa aos pecados. É interessante, porque o livro dos profetas, de maneira geral, livro dos profetas, ele causa grande escândalo para aquelas pessoas que acham que Deus é o Papai Noel, que acham que Deus é como se fosse um bom velhinho, que está lá, que faz coceguinha na tua barriga, que dá o que você quiser, que faz vista grossa aos nossos pecados. Isaías vai falar, os profetas, né, vão falar, não, Deus não é assim. Há esperança, mas somente para aqueles que se arrependem. Olha só, o versículo 24 e 25, ele traz essa tensão de novo. Por isso, verso 24, 1:24, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários, e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Olha só, eu vou fazer isso, eu vou purificar, mas eu não farei vista grossa aos pecados. Eu não farei vista grossa àqueles que não se arrependem, aqueles que não se entregam aos meus caminhos, que não se submetem a mim. Então, o capítulo 1 até o capítulo 5 é mais ou menos isso. Em resumo, é isso que Isaías está anunciando. Haverá restauração, há esperança, mas somente para os que se arrependem. Para aqueles que não se arrependem e que continuam em sua rebelião contra o Senhor, serão julgados. O juízo de Deus cairá. E aí, nós entramos no capítulo 6. E o capítulo 6 é um dos mais famosos do livro de Isaías, não é? Onde nós temos o quê? O comissionamento de Isaías, lembra? A visão dele, do Senhor num alto e sublime trono. Olha o versículo 1 aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Veja,
Essa é uma das grandes ênfases acerca do caráter de Deus no livro de Isaías. Nós vimos lá no capítulo 1, que Isaías chama, e ele gosta de chamar Deus, e Deus também se usa esse título, de o Santo de Israel. O Santo. E aqui, quando Isaías tem uma visão de Deus, os anjos estão clamando o quê? Amor, amor, amor. Ou justo, justo, justo. Ou bondoso, bondoso, bondoso é o Senhor dos exércitos. Por mais que isso é verdade. É isso que os anjos estão clamando? Não. Santo, santo, santo. E 3 vezes para trazer uma ênfase gigantesca. O hebraico, quando repete, na língua hebraica, né, quando você repete 2 vezes, você já está chamando a atenção. Lembra de Jesus? Em verdade, vos digo. Jesus está falando, presta atenção no que eu vou falar. Agora os anjos não estão falando apenas 2 vezes, eles estão falando 3 vezes. Para trazer a ideia de que Deus é infinitamente santo. Se nós fôssemos dizer qual é o caráter, qual é o atributo de Deus mais enfatizado na Bíblia, seria a santidade. E Isaías está trazendo isso aqui para a nação de Israel, para dizer o seguinte, por que ele coloca a visão dele de comissionamento? Claro, para mostrar a sua autoridade como profeta, mas para lembrar a nação de Israel que eles não estão lidando com qualquer Deus. Eles não estão lidando como os outros deuses falsos, é óbvio, né? Das outras nações. Eles não estão lidando, como nós vimos em Corinto, no livro de Coríntios, com um brother. Eles não estão lidando com isso. Eles estão lidando com o Senhor dos exércitos, que é 3 vezes santos, e que inclusive os anjos, sem pecado, cobrem os seus rostos, para não olhar para a santidade de Deus, e ainda têm asas sobre os seus pés, para mostrar que eles estão pisando em terreno santo, quando estão diante do Senhor. Então essa é a ênfase maior de Isaías, enquanto lidando, para mostrar com quem que o povo estava lidando. Com Deus santo. Com Deus que é santo. E aí, depois desse comissionamento, nós vemos que Isaías ele faz o quê? Ele reconhece o seu pecado. Lembra? Isaías ele reconhece o seu pecado, e aí vem o anjo e o toca com a brasa do altar, demonstrando que ele foi purificado, perdoado, para que aí ele comece a pregar para a nação de Israel. E aí no capítulo 7, nós vemos o teste do rei Acás. É muito legal o livro de Isaías, porque ele é um livro épico. A gente tem profecia de juízo, profecia de esperança, história, orações, algumas orações muito parecidas com os salmos, tudo isso dentro desse livro. E agora, desse capítulo 7 ao capítulo 12, nós vemos essa mistura de história, profecia de juízo, profecia de esperança, e esses capítulos, eles vão narrar o teste do rei Acás. Então, o que acontece? Olha o versículo 1 do capítulo 7. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, lembra? Nação já estava dividida. Subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração de seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Olha que linguagem bonita. Pensa nas árvores do bosque com o vento. Era assim que estava o coração da nação de Judá, do rei Acás e dos judeus. Porque eles ouviram que o rei da Síria e o rei de Israel, mais uma vez, o reino já estava dividido aqui, lembra, né? O rei de Israel se uniram para atacar Judá, para atacar Jerusalém. Então aqui, Acás ele está enfrentando um teste. Porque agora, nós vamos ver em quem ele irá confiar. Em quem ele vai confiar? Essa é a pergunta que o texto nos convida a fazer. Em quem será que Acás vai depositar a sua esperança? Em quem será que Acás vai depositar a sua confiança? Bom, nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 6, que Deus é o santo.
e que todo aquele que quer escapar do juízo precisa se arrepender e buscar o Senhor. É isso que nós esperamos que Acaz faça, mas não é isso que ele faz. Olha o versículo 4. Ele é chamado a confiar no Senhor. Olha, diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, né? Diga-lhe ao rei. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer. Depois ele continua falando. Então, Isaías chega para casa e profetiza e fala: cara, confia em Deus, confia no Senhor, isso não vai acontecer. Confia no Senhor, o seu Deus. Isaías, ele chega e fala isso diante do rei. E aí, olha o versículo 11. Ele fala para Acaz e diz assim: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Essa parte é interessante. Quem que está dizendo para Acaz pedir um sinal? Quem está dizendo? Deus, por meio de Isaías. Certo? O que Acaz é para fazer? Pedir um sinal, uai. É isso que é para ele fazer. Nesse ponto aqui, não era incredulidade de Acaz. Era uma ordem do Senhor para ele: peça um sinal, Acaz. Peça um sinal. Aí ele se acha mais crente que Deus. Fala: não, eu não preciso. Está tudo tranquilo. Eu não vou tentar o Senhor. Ele se veste com a capa de crentão, né? De crentão. E fala: eu não vou fazer isso. Mas isso é um sinal de incredulidade, de desobediência dele, porque ele deveria fazer isso. E aí o texto continua, olha o versículo 13. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles reis que você tanto teme será abandonada. Qual é o ponto aqui? Acaz, ele era um rei da linhagem de Davi. Ele deveria caminhar nos caminhos de seu pai Davi. Se você lembra dos livros dos reis, os reis sempre são julgados de acordo com quem? Davi, lembra? Os reis da nação de Judá sempre são julgados. Esse caminhou nos caminhos de seu pai Davi, esses não. Ele deveria então confiar no Senhor, como Davi confiou, se arrepender do seu pecado, como Davi se arrependeu, mas ele não faz isso. Ele não faz isso, ele é infiel ao Senhor. E aí Deus vem e fala que lhe dará um sinal de um menino chamado Emanuel. Sabe o que Deus está dizendo? O que Isaías está dizendo aqui? Que apesar da infidelidade de Acaz, o rei, que deveria ser fiel, Deus vai continuar sendo fiel às suas promessas. Ele vai trazer alguém que obedeça ao Senhor. Ele vai trazer um outro rei que governará com justiça, juízo e equidade, diferente de Acaz. Por isso que no capítulo 9, olha o capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo. Olha só como seria um rei.
e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar, e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, Acaz falhou, mas eu não falharei, e levantarei um rei que também não falhará. Essa é a ideia. Então esse é o contexto dessas profecias que a gente tanto conhece no Novo Testamento, mas às vezes a gente não entende aonde elas foram dadas. Elas foram dadas para um povo que estava vendo o seu rei, Acaz, desobedecendo ao Senhor e sendo infiel ao Senhor. E aí vem Deus, por meio de Isaías, e diz, mas eu darei um rei para vocês, que será fiel a mim, e que trará a justiça e o juízo correto. Você imagina o coração do povo, ouvindo isso? Você imagina? É nesse contexto, então, que nós vemos essas promessas. E claro, também tem do capítulo 11, uma outra promessa messiânica, que diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí ele começa a falar acerca do Messias, que também é um texto que é aplicado e que se cumpre em Jesus. Então, do capítulo 7 ao capítulo 12, até esqueci de passar aqui, nós vemos o teste do rei Acaz, como ele se mostra um rei infiel, e Deus então promete que ele mandaria um rei fiel. Deus havia feito uma promessa a Davi, de que ele levantaria um descendente dele, que reinaria com justiça para sempre. E aí nós entramos em outra parte do livro, do capítulo 13, principalmente, até o capítulo 27, nós vemos a profecia contra outras nações. Profecia contra outras nações, de juízo. E aqui tem profecia contra a Babilônia, contra a Síria, contra Moabe, contra os filisteus, contra a Síria, né? A Síria e Síria, contra a Etiópia, contra o Egito, contra a Arábia. Tem profecia contra quase todos os povos ao redor da nação de Israel naquele tempo. E a ênfase é mostrar o seguinte, que Deus, ele era soberano sobre tudo. Deus era soberano sobre todas as nações. Os judeus, então, a nação de Judá, não deveria temer. Não deveria temer, eles deveriam confiar que o Senhor cumpriria as suas promessas, porque Deus era mais poderoso do que qualquer outra nação. E Deus, então, traz várias profecias de juízo contra essas nações, mas no meio também há, como eu falei, esperança, graça. Isso se mistura no livro de Isaías de uma maneira maravilhosa, gente. Palavras de juízo e palavras de esperança. Por exemplo, olha comigo o capítulo 19, que é uma profecia contra o Egito. Ele começa a falar acerca do Egito, trazendo palavras de juízo com o Egito, mas aí olha no versículo 19. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio do Egito, no meio da terra do Egito. E na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, Ele lhe enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, olha o juízo, Ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor
e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Síria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Olha que maravilhosa essa promessa. Você imagina um judeu lendo isso naquela época? O que é que Deus está dizendo? Que iria chegar um tempo em que ele chamaria egípcios e assírios, assim como os israelitas, de meu povo, minha herança. No meio dessas profecias de juízo, nós vemos também profecias de esperança. Mas agora nós vemos uma outra ênfase de Isaías. A ênfase, claro, na santidade de Deus, a ênfase de que Deus vai restaurar, mas por meio do juízo, e agora a ênfase de que os planos de Deus para a salvação incluem outros povos, incluem outras nações. Deus vai chamar povos que eram inimigos de Israel, como meu povo, minha herança. Então é maravilhosa essa profecia. E tem outras aí perdidas no meio. Espero que você leia depois. E essa parte, ela vai terminar com o juízo e a misericórdia do Senhor. Olha só, capítulo 24. Depois nós vamos comparar com o capítulo 26. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. E agora, olha o capítulo 26, versículo 1 também. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Então, os oráculos contra as nações também é dirigido à nação do povo do Senhor, é claro, os judeus, os israelitas. E o Senhor diz que vai ter um tempo de juízo, mas que isso fará surgir uma nova cidade, uma cidade onde habita a justiça, o juízo e a equidade. Salvação, redenção, mas acerto de contas. Deus é santo e Ele tem que exercer a sua justiça. Então esse é o tema principal do capítulo 13 ao 27. Deus é soberano sobre todas as nações, Ele pode fazer o que Ele quiser. Nenhum povo é mais forte do que Ele, mas vai chegar um dia em que Ele vai sim pedir contas de todos, mas salvará aqueles que se arrependem, aqueles que se entregam a Ele. Então é essa mensagem que Isaías está transmitindo aos seus conterrâneos. E aí nós entramos no capítulo 28, até o 39. E agora nós temos um outro teste. Quem foi o primeiro teste, lembra? Quem? Acaz. Teste do rei Acaz. E agora nós temos o teste do rei Ezequias. Esse é mais conhecido, que vai ter aquela história da cura da doença dele, milagrosa e tudo mais. Mas tem um teste acontecendo aqui também com Ezequias. E olha o capítulo 30, versículo 1. O que estava acontecendo? Agora os assírios, eita, deu uma subida no som aí. Os assírios estavam indo para atacar a nação de Jerusalém, a nação de Judá, indo atacar a capital, Jerusalém. E então, nós veremos em quem Ezequias irá confiar, em quem Ezequias irá depositar a sua esperança. E ele estava sendo tentado agora a depositar a sua esperança no Egito. No Egito. E aí, olha o versículo 1 do capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem consultar o meu espírito.
para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Então, Ezequias está sendo tentado a buscar sua confiança no Egito para lutar contra a Assíria. Mas ele passa no teste. Ele deposita sua confiança ao Senhor. Olha lá comigo o capítulo 36. Falei que nós iríamos andar bastante. Senaqueribe, então, o rei da Síria, ele invade Judá e ele quer atacar Jerusalém. E aí ele manda Rabsaqué. É um título, não é um nome, né? É um título de um alto cargo militar dos assírios. E ele afronta o povo de Deus. Talvez você lembre dessa história. Ele afronta, ele chega diante do povo do Senhor e o afronta. Olha especialmente o versículo 18 do capítulo 36. Não deixem que Ezequias, falando para o povo, não deixem que Ezequias os engane dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele está afrontando o Senhor. Tem uma parte que é bem conhecida, que Ezequias fala assim, ei, não fale na língua desse povo aqui, não fale em hebraico. Aí Rabsaqué fala, você acha que eu estou falando só para você? Eu quero que todo o povo escute. Não deixe Ezequias enganar vocês, o Senhor não os livrará, tá? O Senhor não livrou, os outros deuses, comparando Deus com os outros deuses, né? Os outros deuses das outras nações aí, não puderam fazer nada contra o rei da Síria. Vocês acham que o Deus de Israel fará? Vocês acham que o Deus de Israel fará? Mas Ezequias, ele busca a sua confiança no Senhor. No capítulo 37, ele vai consultar Isaías então. Ele quer saber o que é que ele vai fazer. E aí ele ora ao Senhor. E Deus destrói o exército dos assírios, lá no finalzinho do capítulo 37. Deus destrói o exército dos assírios. Ezequias, então, ele passou no teste. Ele confia no Senhor, mesmo quando sendo tentado a confiar no Egito, a confiar em Faraó. Mas aí depois vem um outro teste. O teste, na verdade, não acabou. Uma outra nação poderosa se levanta depois dos assírios, os babilônicos. E você lembra que eles vão fazer uma visita para Ezequias. Olha o capítulo 39. Olha o versículo 1 do capítulo 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. A história da cura milagrosa de Ezequias, que você pode ler depois. Ezequias se agradou disso, e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar. Isaías perguntou, o que é que eles viram no seu palácio? E Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Vamos parar aqui, já continuamos. Por que Ezequias, quando
quando recebe esses mensageiros da Babilônia, ele mostra os tesouros. Por que você acha? Hã? Oi? É isso mesmo. Orgulho do coração dele. E provavelmente, aqui, uma conjectura que alguns fazem, para dizer assim, Babilônia, faça uma aliança comigo. Está vendo como eu sou poderoso? Orgulho, desobediência, e aquilo que Deus havia dito para ele não fazer com o Egito, provavelmente ele estava querendo fazer com a nação da Babilônia. Então, Ezequias, ele desobedece ao Senhor. Ele mostra o que está dentro do seu coração. E Ezequias é um dos melhores reis de Judá. Imagina os piores, né? Ezequias é um dos melhores reis de Judá, gente. O que é que Isaías está mostrando aqui? Gente, não deposite a sua confiança nesses reis. Deposite a sua confiança naquele outro rei que virá e será perfeito, e o seu reinado será justo. Isso é quando a gente lê o livro do início ao fim, salta para nós essa mensagem. E aí vem a mensagem do juízo, olha o versículo 5. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só, Deus está dizendo, Ezequias, haverá consequências para o que você fez. Haverá consequências. E aí ele termina dizendo assim no versículo 8. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Você já imaginou? Olha o versículo 7 de novo, gente. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos, serão mutilados e servirão como escravos. Você imagina alguém chegar para você e falar que vai acontecer isso com seus filhos? Aí Ezequias diz assim, ai que bom que não vai ser comigo. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando, não é? Que bom que não vai ser comigo. E esse era um dos melhores reis ainda, da nação de Judá. Então a ideia é, confiem somente no Senhor e no rei que virá. Esses reis aí, por melhor que eles sejam, ainda são falhos, ainda são pecadores. Então, aí no capítulo 39, vai terminar esse teste de Ezequias, e termina com uma profecia acerca do quê? Do cativeiro da Babilônia, certo? Agora, uma mudança no livro de Isaías. Olha o capítulo 40, versículo 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Agora, no capítulo 40, há uma mudança completa. Porque do capítulo 40 agora, até o final do livro, basicamente, Isaías está profetizando para aqueles que já estão na Babilônia. Veja, Isaías morreu muito tempo antes da nação de Judá, 100 e tantos anos antes da nação de Judá ser deportada para a Babilônia. Mas o Senhor o inspirou como um profeta de Deus, e ele escreveu textos, mensagens, que eram para ser lidas enquanto o povo estivesse na Babilônia. Então agora, a gente tem que ler e pensar como a nação de Judá no cativeiro. Então, do capítulo 40 até o final, né, mas especificamente, aos 55, é uma mensagem aos exilados.
Isaías profetizou para que quando a nação de Israel estivesse na Babilônia, como ele acabou de dizer aqui no final do versículo 39, no final do capítulo 39, eles lessem como um tempo de esperança. Então, imagine você no cativeiro, depois de haver experimentado o juízo do Senhor, lendo essas palavras. Chegou o tempo do consolo, chegou o tempo da consolação, chegou o tempo da esperança. Então essa parte do livro aqui, ela é recheada de mensagens de esperança. Ainda tem de juízo, ainda tem, mas agora o tom é outro. É uma mensagem de consolo e esperança para aquelas pessoas que sofreram com as consequências dos seus pecados, mas que querem retornar aos caminhos do Senhor. E essa segunda parte, ele tem vários dos cânticos do servo. Os cânticos do servo, o mais conhecido é aquele que está lá em Isaías 53. Lembra de Isaías 53? Que fala sobre o servo sofredor, mas na verdade são vários cânticos. São 4 cânticos dos servos. Ele começa lá no capítulo 42, olha ali. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Então o servo do Senhor é aquele escolhido de Deus, que vai cumprir as promessas, e vai fazer aquilo que a nação de Israel não foi capaz de fazer, e nenhum dos descendentes de Davi conseguiu fazer. Agora veja, olha o versículo 3, é um versículo bonito, né? Que o Novo Testamento aplica para Jesus. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. O servo do Senhor será aquele que vai trazer restauração. Pensa numa cana, uma planta como uma cana já quebrada. Ele está dizendo, a nação de Israel é como essa cana quebrada. Já foram derrubados por causa dos seus pecados, mas fiquem tranquilos, o servo do Senhor não virá para terminar de destruir vocês. Ele não vai pisar em vocês. Ele não vai apagar o restinho da brasa. O pavio que está fumegando, um restinho de brasa. Ele não vai vir terminar de apagar. Pelo contrário, ele irá restaurar vocês. Então são vários cânticos do servo. Depois você pode ler eles, tá bom? O 53 ali, do 52, a partir do versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, é o mais conhecido. Mas está cheio dessa ideia, de que viria o servo do Senhor, que traria a restauração. E aí eles têm a promessa da libertação. Olha o capítulo 45. Olha o versículo 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. E aí ele começa a dizer acerca de Ciro. Ciro era o rei de qual nação? Da Pérsia, exatamente. Ciro era o rei da Pérsia, que domina a nação da Babilônia, que destrói os babilônios. Está narrado essa história lá no livro de Daniel também, se você quiser ler depois. Ele destrói. E então, lembra de Esdras e Neemias? Nós já vimos isso. Ele promulga um decreto em que ele permite que os judeus retornem para Jerusalém. Então Isaías já profetizou isso séculos antes, dizendo que Deus já havia escolhido Ciro para deixar com que o povo retornasse. E mais promessas de consolo. Aqui, gente, estão também aqueles versículos assim, de extremo consolo da parte do Senhor. É maravilhoso. Todo o livro de Isaías é maravilhoso.
Sabe, leia esse livro de maneira devocional na sua vida, meditando em cada capítulo, e você vai ser extremamente consolado, extremamente confortado. Por exemplo, olha, capítulo 46, versículo 3. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Imagina, você está numa nação estrangeira, sendo humilhado, sendo escravizado, e você lê uma promessa dessa. Olha a imagem vívida dessa promessa aqui. Deus dizendo, eu carrego vocês desde pequenininho no meu colo. Eu carrego vocês desde o ventre materno, desde o início da vida de vocês, e até quando vocês tiverem cabelos brancos, eu serei o mesmo. Eu vou ajudá-los, eu vou consolá-los, eu cumprirei as minhas promessas. Então, essa parte final está cheia de mensagem de consolo. E aí, no capítulo 56, tem vários cânticos do servo, várias mensagens de consolo. Eu queria ler um monte, mas não vai dar tempo, tá bom? Mas o capítulo 56 em diante, aqui é uma mensagem aos que retornaram do exílio. Provavelmente, tá? Uma certa discussão, mas provavelmente também é uma mensagem para aqueles que retornaram do exílio. Então ele profetiza para aqueles que estão lá, muito tempo antes, algo que era para eles lerem enquanto estivessem no exílio babilônico, e também algo que eles deveriam ler depois que houvessem retornado. E aí começa, de novo, uma acusação contra os rebeldes entre o povo. No capítulo 59, olha só, versículo 1, texto bem conhecido, o versículo 1 é conhecido, agora quero ver se o 2 e o 3 é. Ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Veja, Deus pode salvar, é só clamar a Ele. Aí ele chega no versículo 2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Olha só o que Isaías está mostrando aqui, gente. Povo de Deus, vocês sofreram com as consequências dos seus pecados. Vocês foram para a Babilônia por causa das consequências dos seus pecados, para que vocês se arrependessem. Aí vocês voltam. Deus traz mensagem de consolo. E o que é que vocês continuam fazendo? Pecando. Pecando. Essa não é só a história da nação de Israel. A gente gosta de apontar o dedo, né, para a nação de Israel no Antigo Testamento. Não é a minha, a sua história também? É a nossa história. Por isso que nós temos que confiar, e eles deveriam olhar para o servo que viria, que carregaria as nossas iniquidades. Carregou, né? Mas vamos pensar lá atrás. Que iria carregar as nossas iniquidades, que nos traria o perdão. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E aí vem várias mensagens de juízo e chamada ao arrependimento. Juízo e chamada ao arrependimento. Mas aí, no capítulo 63, nós temos uma oração maravilhosa. Eu vou trazer aqui para a gente ler, irmãos. Eu vou até mostrar aqui em cima, que é uma oração de Isaías representando o povo. E essa oração é linda. Eu queria ler com vocês. É um pouco longa, mas eu prometo para você que vai valer a pena. Olha só lá. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós.
sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Então ele vai querer começar a falar da bondade de Deus, da graça do Senhor. E ele continua, sem dúvida, eles serão o meu povo, disse Deus. São filhos que não vão me trair. E assim, ele, Deus, se tornou o Salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, Deus também se afligiu. E o anjo de sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Olha o que Isaías está falando. Quando o povo era afligido, o coração do Senhor fazia o quê? Se afligia também. Se afligia. Claro, que pai ou mãe que vê o filho sofrendo e não sofre junto? Quanto mais Deus que nos ama, muito mais do que nosso pai ou do que nossa mãe. Olha a imagem que Isaías está mostrando de Deus. Um Deus com um terno coração de misericórdia pelos seus filhos. E aí ele continua. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Apesar desse amor de Deus, a nação de Israel entristeceu o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Com o pecado Deus não faz vista grossa. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés, e seu povo, onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Então ele começa a relembrar dos atos antigos de Deus nessa oração. E aí no versículo 15 ele diz, está ali? Tá. Olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, Senhor? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Parece os Salmos aqui. Ele está orando dizendo, Senhor, até quando? Terminou as suas misericórdias? Acabou a ternura do teu coração? E ele diz no versículo 16, representando, esses que retornaram do exílio, mas tu és nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Olha que maravilha. Ele está orando, ele está pedindo para Deus vir e redimir o seu povo. E ele continua. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Olha que oração maravilhosa, irmãos. Que oração maravilhosa. Perceba como nessa oração eles entenderam que eles, a nação de Israel como um todo, o povo de Deus como um todo, eles eram culpados também. E eles perceberam que todos eles eram como imundo, e as melhores obras dele eram como trapo da imundícia diante do Senhor, manchados pelo pecado. Por isso, eles clamam, Senhor, venha, a nossa esperança está só em Ti. E o Senhor responde. Olha o capítulo 65, o penúltimo. Versículo 17.
Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Você achou que é só Apocalipse que fala disso? Não é não. João lembra muito bem de Isaías. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem clamor. Deus responde dizendo assim: ó meu povo, eu estou fazendo algo novo. Eu respondo à oração de vocês. Sabe como? Eu vou criar novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. Eu enviarei o meu servo para que isso aconteça. E nós vimos na pregação do domingo passado à noite, que isso começou quando Deus fez o quê? Ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse novo mundo de Deus ainda não veio em sua completude, mas já foi dado o start dele. Porque o servo sofredor, que Isaías prometeu, que Deus prometeu por meio de Isaías, né, já veio, pagou pelos nossos pecados, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, para mostrar que um dia todos nós também ressuscitaremos, e viveremos em um novo céu e uma nova terra. Então essa é a resposta de Deus para a oração de Isaías. E aí, esse livro termina, olha lá, capítulo 66, a partir do versículo 18. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas, olha só, outros povos. Eles virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. Olha os missionários aí. A Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas e camelos ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão, agora olha o versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Lembra que eu disse? Restauração, esperança e misericórdia, mas não fazendo vista grossa para o pecado. É isso que Isaías está nos ensinando aqui. Não fazendo vista grossa para o pecado. Por isso, nós devemos correr e depositar a nossa confiança no servo do Senhor. Porque é Ele quem perdoa os nossos pecados. E, como diz Paulo em Romanos, Deus fez Cristo a justiça de Deus. E todo aquele, então, que confia no Senhor, que se arrepende e o busca, pode experimentar a esperança e não ter mais medo do juízo.